Senhor, porque Ele é bom. Aleluia. Pai, nós te damos graças, louvamos o Teu nome. Somos favorecidos, temos o benefício da bênção. Sua graça tem nos sustentado, Senhor. Nós louvamos o Teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem acrescentado na nossa vida. Nossa história é uma história de acréscimos diários. Aleluia. Tua bênção sobre a nossa vida tem feito que coisas sejam acrescentadas na nossa vida. À medida em que buscamos o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, tudo aquilo que a gente precisa tem sido acrescentado. Não temos feito força, Senhor, temos apenas nos relacionado com o Senhor. Oh, aleluia. Amamos a Sua palavra, amamos o Espírito Santo e acréscimos são feitos. Amamos a Sua palavra, amamos o Espírito Santo, acréscimos são feitos. Oh, aleluia. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Que Deus maravilhoso, né? A gente ama o Senhor, e porque a gente ama o Senhor, acréscimos são feitos na nossa vida. Não tem algo que a gente precise fazer ou pagar um preço tão alto para que coisas cheguem na nossa vida. A gente só busca o Senhor, a gente só se relaciona com o Senhor e acréscimos são feitos. Amém? Dá um sorriso de crente para essa pessoa próspera que está do teu lado e pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que coisa boa. Hoje é o nosso culto de missões e eu sei que você fica feliz quando você pode semear em outras nações. Amém? Temos missionários fazendo uma grande obra em outras nações e temos o privilégio de poder semear naquelas terras. A gente não está lá, pode ser que alguém tenha um chamado para ir para as nações, mas de qualquer jeito nós estamos fazendo o trabalho junto com eles, semeando. Amém? Isso é bom demais. Aleluia. Tem uma passagem, um versículo, na verdade, que eu sei que vocês conhecem muito bem, mas eu quero compartilhar algumas coisas com vocês sobre ele, que está lá em Jeremias, no capítulo 29, livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, profeta que se lamentava muito, era um profeta que estava o tempo todo chorando, mas tem algumas coisas muito interessantes aqui dentro desse versículo, e eu quero ler com vocês algumas versões desse versículo, Jeremias capítulo 29, quem achou, diga: minhas contas estão pagas. Versículo 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Diga: Deus tem pensamentos a meu respeito. Sabe, Deus tem o que pensar, Deus tem pensamentos bons. A gente é instruído a pensar coisas boas. Então, se Deus está pensando algo a nosso respeito, tem coisas boas para acontecer na nossa vida. Amém? Deus está pensando pensamentos bons a nosso respeito o tempo todo. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um caminho, que é um caminho bom, são planos bons, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém? Então, o que Deus tem pensado sobre nós, a nosso respeito, desde a eternidade, porque nós não nascemos por acaso, nascemos com um propósito, mas os pensamentos que Deus tem sobre nós são pensamentos bons, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, ou seja, Deus tem um caminho bom, um caminho agradável, um caminho perfeito, um plano bom, um plano agradável, um plano perfeito, para fazermos a vontade dele. Coisas boas estão para acontecer na nossa vida. Essa é a vontade do Senhor. Sabe, o que a gente precisa acertar é qual o plano de Deus para a nossa vida. O que Deus quer que a gente faça. Porque se coisas boas não estão acontecendo, não é porque Deus não queira que coisas boas acontecessem na nossa vida. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém. Somos filhos. E ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Deus tem pensamentos de paz, o caminho que Deus tem para nós é um caminho de paz, não é um caminho de mal, não é um caminho de guerra, não é um caminho de conflito, é um caminho de paz. Deus é um Deus de paz.
Quando o profeta Isaías foi inspirado para falar sobre o nascimento do Messias, de Cristo Jesus, ele disse que ele seria o príncipe da paz. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deus tem um caminho de paz. Sabe, a guerra já acabou e nós somos vitoriosos. A gente não precisa mais estar em guerra. Existe um bom combate da fé. Não é um mau combate. Não é um combate terrível. É um bom combate. Que bom combate é esse? É permanecermos firmes na palavra. Mas o caminho de Deus para a nossa vida é um caminho de paz. Sabe, é um caminho onde conexões são feitas, onde coisas se encaixam, onde há uma harmonia. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por aflições, mas mesmo em aflições, estamos em paz. Amém? Os planos de Deus são planos de paz. Agora deixa eu te mostrar em algumas outras versões esse versículo, para que a gente possa conversar sobre algumas coisas muito importantes com relação aos pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Na Revista e Corrigida diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Diga, Deus pensa. Eu não sei se é familiar com o que eu vou dizer para você, mas eu lembro que quando eu fazia coisas erradas, quando eu era criança, e fiz muitas coisas erradas, e minha mãe falava sempre assim: isso é ideia de jirico. Deus não tem ideia de jirico. Deus tem pensamentos de paz. Porque eu bem sei que pensamentos penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você lembra que Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam? Fé é a certeza da esperança. Fé não é esperança, mas esperança é base. Eu preciso esperar alguma coisa. Se eu não espero nada, eu não tenho como crer em nada. Fé é a certeza da esperança. Deus tem pensamentos para nos dar aquilo que a gente espera. Sabe, a gente não pode desistir de ter expectativa ou desistir de esperar algo de Deus, porque as coisas não aconteceram no tempo que a gente esperava. Pode ser que a semente que a gente plantou leve um tempo a mais para dar fruto. Pode ser que a colheita demore um pouco mais, mas isso não quer dizer que a colheita não vai acontecer. Às vezes nós desistimos, nós paramos de esperar, paramos de ter esperança, paramos de sonhar, paramos de ter expectativa em Deus, porque as coisas não aconteceram rápido como a gente esperava. E a gente está vivendo esse tempo onde as coisas acontecem muito rápido. A tecnologia avançou muito, tudo acontece muito rápido, mas o princípio da fé não foi alterado. Fé continua operando do mesmo jeito. Semeamos, esperamos e colhemos. Fé continua acontecendo e funcionando do mesmo jeito. Falamos, cremos com o coração e aí se manifesta depois. Nos alegramos antes, mas há um tempo de espera até que aquilo que a gente está crendo se manifeste. Não acontece imediatamente. Fé não opera desse jeito. Mas a gente não pode esquecer que primeiro temos que ter expectativa, e expectativa começa no pensamento. A gente precisa esperar coisas boas de Deus. Sabe, por mais sábios que sejamos, somos sábios mesmo, somos inteligentes, mas por melhor que a gente pense, os nossos pensamentos precisam estar alinhados com os pensamentos de Deus. Porque com toda a minha sabedoria, os meus pensamentos ainda são limitados. E é por isso que precisamos renovar o nosso entendimento pela palavra. Você sabe que alma é uma bênção, não é? Alma não é maldição. Porque a Bíblia diz que nós somos um espírito e temos uma alma. A alma não é uma maldição. A alma é uma bênção. Só que ela precisa ser renovada pela palavra. Porque a alma vai tomar a forma daquilo que eu falo. E se eu não renovo a minha alma pela palavra, a minha alma vai estar sempre na forma ou formatada pelo mundo. E a gente vai pensar de maneira errada. E se a gente pensa de maneira errada, a gente crê de maneira errada e a gente tem resultados errados. Veja, é necessário alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade, pensamentos bons. Se a gente alinha o nosso pensamento com o pensamento de Deus, e deixa eu ler mais alguns versículos, porque eu li hoje um exemplo muito interessante sobre essa limitação de pensamentos. Se a gente não pensar como Deus, a gente vai só até certo nível. E Deus tem muito mais para nós. É por isso que Romanos capítulo 12 diz que nós devemos renovar o entendimento para a gente experimentar. Não é só para saber sobre,
mas experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus precisa se manifestar na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque muitas vezes não experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque nós não estamos querendo renovar o entendimento pela palavra. Se renovarmos o nosso entendimento pela palavra, vamos começar a pensar os pensamentos de Deus. Pensamentos de paz. Oh, aleluia. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Deus está pensando alguma coisa a seu respeito, amém? Deixa eu te mostrar uma outra versão. Aleluia. A NVT diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês. Diga, Deus tem planos. Aleluia. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Expectativa. Nós estamos ansiando por um final feliz. Final feliz não é final de novela. Final feliz é o final dos crentes. Amém. Deus tem um bom futuro. Sabe, tem coisas boas para acontecer na nossa vida lá na frente. Vivemos coisas boas hoje, mas a situação não vai mudar daqui para frente. Só vai melhorar. Amém. A gente não começou bem e vai terminar mal. Começamos mais ou menos, mas vamos terminar bem. Porque, na verdade, o que importa é o final e não o começo. Não é importante como você começou. Porque se a gente fosse colocar na balança o início das coisas na vida da gente, a gente ainda era um bebezinho espiritual. E como um bebezinho espiritual, a falta de maturidade fez a gente errar muito. A falta de maturidade trouxe alguns prejuízos para a gente. Mas não importa o começo, o que importa é o final. E Deus tem um bom final para a gente. O que a gente precisa fazer hoje é alinhar os nossos pensamentos. Qual o pensamento de Deus em relação a esse barulho? É que ele acabe. E para ele acabar, a gente precisa investir para a gente ter um som melhor. Amém? Esses são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus não é a gente ficar repreendendo o barulho. A gente às vezes inverte as coisas. A gente repreende o diabo, a gente repreende a enfermidade, a gente repreende a miséria, mas um som bom a gente tem que comprar. Esse é o pensamento de Deus. É porque o crente tem mania de espiritualizar tudo. E a gente tem que pensar como Deus pensa. Sabe, Deus nos deu condições de termos um bom som. Posso ouvir um amém? Porque eu sei os planos que tenho para vocês. Deus tem planos. Sabe, Deus tem um caminho. E você precisa saber que os planos que Deus tem para você não são planos misteriosos, que Deus não está disposto a revelar. Deus tem a revelação desses planos. Deus tem o desejo que conheçamos esses planos para que possamos andar neles. Porque em andando nos planos de Deus, nós vamos agradá-lo. Agradamos a Deus fazendo a vontade dele. E não tem como fazer a vontade de Deus se a vontade de Deus não for conhecida. Fazemos a vontade conhecida de Deus, a vontade que não é conhecida, nós não podemos fazê-la. E a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A vontade de Deus é que a gente amadureça a tal ponto de andarmos sempre na vontade de Deus. Amém? Andando na vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, cumprindo cada etapa. Deus tem um tempo e um modo para todas as coisas. Agora, esse tempo e esse modo não é um mistério. Ele é revelado na palavra e pelo Espírito Santo dentro de nós. Todo o plano de Deus, toda a vontade de Deus, o propósito de Deus está alinhado com o caráter de Deus. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de fé. Ou seja, qualquer passo, qualquer decisão que eu tomo, qualquer direção do Espírito, que eu julgo ser direção do Espírito, está encharcada, embebida no amor. Está cheio de fé. Amém? Vai exigir de nós uma atitude de fé, um passo de fé, um posicionamento de fé. Porque Deus é fé. Assim como Deus é amor. Assim como Deus é paz. Sabe, se não há paz no que eu estou fazendo, não é a vontade de Deus que eu faça. Somos guiados por paz e alegria. A vontade de Deus é que a gente viva essa vida de paz. Guiado pelo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus de paz. Então Deus tem pensamentos, Deus tem planos, e tem mais uma versão interessante aqui, que eu separei para vocês.
Na Bíblia, a Mensagem diz assim: sei o que estou fazendo. Quantos creem que Deus sabe o que está fazendo? Não é aquela fala evangélica quando alguém está enfrentando um problema ou uma tragédia e alguém coloca no Facebook, Deus no controle. Como se Deus fosse o autor do problema. Como se Deus fosse o autor da tragédia. Deus não é autor do problema, Deus não é autor da tragédia. Deus está no negócio de trazer solução, Deus está no negócio de dar vida e não morte. Amém. Deus está no controle da vida do crente, e esse controle é fundamentado na palavra e na direção do Espírito. Amém. Eu não posso arrumar problema para a minha vida, eu não posso causar problema na vida dos outros e depois dizer, Deus está no controle. Não, Deus não está no controle porque eu saí do lugar onde Deus pudesse me controlar. Deus está no controle quando nós decidimos seguir a direção do Espírito. Deus tem uma direção para nós, e se eu sigo essa direção, de fato Deus está no controle. Agora, se eu faço o que eu quero da vida, Deus não está no controle. Eu assumi o controle. E se eu assumir o controle, eu pago a conta. Se eu ando debaixo do controle de Deus, a conta já foi paga. É por isso que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém? Deus tem planos. Deus tem planos, Deus tem pensamentos. Deus sabe o que está fazendo. Deus não perdeu o controle das coisas. Deus não está desesperado esperando as coisas acontecerem, deixando a vida levar ele para ver o que a vida vai dizer ou vai fazer. Não, Deus está no controle da nossa vida. Amém? Deus sabe o que está fazendo. Deus não está errando, Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo na sua vida, e diz assim, já planejei tudo, está tudo planejado. Quando éramos disformes, ainda no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia, já nos amava, e todos os dias da nossa vida já estavam escritos no seu livro. Deus tem um plano, está tudo planejado, fique tranquilo. Não ande ansioso ou ansiosa por coisa alguma. Está tudo na sua vida, no controle de Deus, se você estiver seguindo os planos de Deus. Tudo está no controle de Deus quando nós seguimos os planos de Deus. Quando seguimos os nossos planos, nós decidimos controlar as coisas. Mas Deus tem um bom caminho para nós. É por isso que Paulo disse aos Efésios, no capítulo 5, que nós não devemos ser insensatos, mas devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Não é só saber que Deus tem uma vontade, não é só saber que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas é a compreensão dessa vontade que nos faz sábios. O insensato não procura compreender. Lembre-se sempre de um tempo e de um modo. Deus tem um tempo para todas as coisas e Deus tem um modo de se fazer. Existem protocolos, existem princípios. Agora, Deus tem bons pensamentos sobre nós. Deus tem um bom plano. Deus não tem nada contra você se tornar milionário. Amém. Mas se eu não for milionário, rico eu continuo sendo. Porque é assim que Deus vê a gente. Deus vê eu e você ricos por dentro. Deus te chama de rico. Deus te chama de próspero e não de pobre. Amém. Mesmo que você esteja passando por uma necessidade financeira, você é próspero, você é rico, e essa deve ser a sua fala. Essa deve ser a sua confissão. Você precisa pensar dessa forma, ter os seus pensamentos alinhados com os pensamentos de Deus. Jesus, sendo rico, se fez pobre para que nós nele fôssemos enriquecidos. Então, somos ricos em Cristo Jesus. Não podemos pensar de outro jeito. Nós não podemos nos ver de outro jeito. Temos que pensar o que Deus pensa. Quando Deus está pensando sobre você, quando Deus está pensando sobre os planos, sobre tudo aquilo que Ele planejou, sobre o caminho que Ele preparou para você, esse caminho que é bom, agradável e perfeito, Ele está vendo você próspero. Ele está vendo você suprido em todas as fases da sua vida. Qualquer que seja a fase que você estiver, Deus vê você suprido. Amém. A gente não pode pegar uma mensagem do irmão Reagan, ou uma fala de alguma pregação do irmão Reagan, ou o mesmo vídeo, fases do ministério, e o tempo todo dizer que a gente ainda não entrou na fase que Deus tem para a gente. A gente precisa ter o nível de revelação e o entendimento que o irmão Reagan teve depois de muitos anos de ministério, parece que 12 anos pastoreando, até que tivesse o entendimento que ele ainda não tinha entrado na fase que ele deveria entrar do ministério dele. Então, se a gente tem passado esse tempo com o Senhor,
buscando essa direção, a gente vai saber que a gente não está na fase, ou a gente está na fase, não importa. A gente precisa de um tempo para saber o que Deus quer, o que Deus tem, com a vontade de Deus, o que Deus nos revela. A gente não pode se apoiar em uma área, não, eu não estou na fase ainda que Deus tem para a minha vida, por isso que eu não estou sendo suprido. Não importa qual a fase que você esteja, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se você está na primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase, quinta fase, não sei qual é a fase, eu sei que Deus tem provisão para todas as fases. Qualquer que seja a fase, eu ainda estou trabalhando secularmente, eu tenho um chamado ministerial, mas ainda estou trabalhando secularmente. Vai chegar o tempo onde eu vou estar no ministério de tempo integral. Deus tem uma boa vontade, uma vontade agradável e perfeita para a sua fase no trabalho secular e depois para a sua fase no ministério de tempo integral. Em qualquer fase que você esteja, Deus é bom. Amém. Aleluia. Sei o que estou fazendo, já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês. Esse é o plano de Deus, cuidar de vocês. Amém. Não os abandonarei, meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseio. O que Deus está fazendo hoje, e o que Deus vai fazer amanhã, é preparar as coisas para que a gente chegue no destino que Deus tem para a gente. É por isso que vale a pena passar um tempo, eu não vou dizer gastar um tempo, mas investir um tempo em oração em línguas. Sabe, trazendo todo aquele depósito, ou trazendo a revelação dos depósitos que são feitos no nosso espírito, enquanto oramos em línguas. Nós cremos no batismo do Espírito Santo, com a evidência de se falar em línguas. Não se envergonhe de orar em línguas. Amém. Ore em línguas, desde que as pessoas te chamem de maluco, desde que as pessoas te chamem de desequilibrado, desde que as pessoas te chamem de exagerado, seja desequilibrado, mas seja sensato, compreendendo a vontade do Senhor. Quanto mais oramos em línguas, mais edificados somos por dentro. E quanto mais edificados somos por dentro, mais sensíveis estamos às coisas espirituais. Porque o homem espiritual discerne tudo, e por ninguém é discernido. Isso quer dizer que quanto mais espiritual você é, mais compreensão da vontade de Deus você tem, e não importa se as pessoas compreendem você ou não. Você não tem que ser compreendido pelas pessoas, você tem que compreender a vontade de Deus para a sua vida. Amém. Porque pessoas conhecem o fruto. Isso é bíblico. Pessoas não têm que compreender qual fase que você está, o que está passando por dentro de você, quais as decisões que você tem tomado, o que está passando na sua cabeça. As pessoas vão julgar você, porque elas só podem fazer ou ter a noção exata do que está acontecendo na sua vida quando elas verem o fruto. Enquanto elas não verem o fruto, o que importa é que você compreenda a vontade de Deus. Amém. Amém. Tem um livro da irmã Joyce Meyer que diz, se libertando do vício de agradar as pessoas. Você não tem que agradar todo mundo. Não seja escravo desse vício de agradar pessoas. Você não tem que agradar todo mundo. Você não tem que ser compreendido por todo mundo. Você tem que ser espiritual. O homem espiritual discerne tudo e por ninguém é discernido. Não tem que todo mundo dizer, olha, que bom que você tomou essa decisão, que bom que você fez isso, puxa vida, estou feliz com a sua decisão. Feliz ou infeliz com a minha decisão, elas têm que saber que eu decidi fazer a vontade do Senhor. Uma vida de fé é uma vida para agradar a Deus. É a Deus que temos que agradar. A gente tem que agradar a Deus. Veja, eu estou dizendo isso depois que eu disse que Deus é um Deus de paz. Amém? Ok. Então, sei o que estou fazendo, já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei, meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseio. Esse é o plano de Deus. Dar a nós o futuro pelo qual anseiamos. Agora, veja, a Bíblia diz que Deus é quem opera em nós, tanto querer como realizar. Existe uma vontade que vai crescer dentro de você à medida em que você se enche da palavra e do Espírito, que é a vontade de Deus para a sua vida. Nós nascemos de novo e temos a natureza de Deus. É natural hoje para nós que desejemos a vontade de Deus. É natural alinhar a vontade com a vontade de Deus. Isso é natural para a gente. O que não é natural é a gente querer fazer a vontade da carne, a vontade dos pensamentos não renovados pela palavra.
Mas se estamos renovando os nossos pensamentos pela palavra, se estamos andando no Espírito, é natural que a nossa inclinação por dentro seja para fazer a vontade de Deus, ainda que as outras pessoas não compreendam a vontade de Deus. Porque não são elas que têm que compreender a vontade de Deus para a nossa vida, somos nós. Amém. Sabe, eu vou lhe dizer, nesse tempo em que a gente tem crescido, orado, buscado ao Senhor, desde que tomamos a decisão de vir para a Baixada Fluminense, as pessoas fizeram propostas mais fáceis, apresentaram caminhos mais fáceis, do ponto de vista delas, segundo a cabeça delas. Não existe caminho fácil, não existe nenhum caminho fácil. Amém. Sabe, o caminho fácil não existe, ele é irreal, não é um caminho verdadeiro. Todo caminho tem os seus desafios, e é por isso que vivemos pela fé. É por isso que nós muitas vezes desagradamos a nossa própria alma, as nossas emoções. É por isso que muitas vezes temos que sujeitar a carne à vontade de Deus e ao nosso próprio espírito, ao verdadeiro eu que somos. Nem sempre as decisões que temos que tomar são fáceis. A vida não é fácil. Muito pelo contrário, quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, os chamados últimos dias, a Bíblia diz que eles serão tempos difíceis. Sabe, não é errado saber e considerar que o tempo que a gente está vivendo são tempos difíceis. O errado é achar que esse tempo difícil vai impedir a gente de crescer, vai impedir a gente de fazer a vontade de Deus. O tempo é difícil, mas maior é o que está em nós. Amém. O tempo é difícil, mas somos da fé, não somos dos que retrocedem. Nós estamos avançando, continuaremos prosperando, a palavra continuará se cumprindo na nossa vida. Tempo difícil não tem poder de parar um crente. Amém. Mas a ilusão de que existe um lugar em Deus, onde tudo ficará fácil, pode parar também o crente. Porque nada é fácil. Nada é fácil. Mas tudo é possível ao que crer. A Bíblia diz, tudo é possível ao que crer. Não diz tudo é fácil ao que crer. Tudo é possível. Exige esforço, exige passos de fé, exige perseverança, exige bom senso e coerência. Sabe por que muitos de nós falamos, às vezes, coisas absurdas com relação a Deus? Porque, às vezes, o nosso pensamento não está alinhado com os pensamentos de Deus o suficiente para falarmos de acordo com o caráter de Deus. Deus é um Deus de paz. Deus não está criando confusão entre os irmãos, porque Deus odeia isso. A quem cria contenda de irmão contra irmão, Deus odeia, abomina isso. Então, Deus não está criando uma situação, não há uma direção do Espírito para que isso aconteça. Precisamos alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus estão aqui na palavra. Os pensamentos de Deus estão no nosso espírito, pelo Espírito Santo. Sabe, há um testificar no nosso espírito, quando nós de fato estamos andando na vontade de Deus. Quando nós estamos alinhando o nosso desejo, a nossa vontade, com a vontade e o desejo de Deus. Você tem uma paz por dentro. Você tem uma alegria por dentro. E é por isso que somos guiados em paz e alegria. Você sabe quando está andando na vontade de Deus, mesmo quando a adversidade se levanta. Você sabe, não, eu sei que não está fácil, eu sei que as coisas parecem estar me empurrando para sair desse caminho, parece que as coisas estão me tirando do lugar onde eu me plantei, mas eu sei que eu estou na vontade de Deus. Isso é algo que acontece por dentro. As pessoas não conseguem enxergar isso, elas enxergam o fruto. Se você prega fé, se você prega prosperidade, se você prega cura divina, as pessoas vão ouvir você, mas elas vão acreditar no que se manifesta na vida delas a partir do que você fala e do que acontece na sua vida. Não tem jeito, não tem outro caminho. Isso não é errado, porque a árvore é conhecida pelos frutos, mas existem momentos ou fases, se você preferir, na nossa vida, onde as pessoas não têm como compreender o que está acontecendo. E isso não é importante. O importante é que a gente compreenda. Eu vou dar esse passo, eu vou fazer isso, eu vou andar por esse caminho, eu vou fazer essa escolha, eu vou ser guiado pelo Espírito, as pessoas vão falar mal de mim, as pessoas vão me questionar, as pessoas vão me julgar, mas não importa. Eu sei que há uma direção no Espírito.
Essa paz que excede todo o entendimento, que vai guardar nessa decisão que eu tomo, a minha mente e o meu coração. A paz que excede todo o entendimento. Uma paz que é fruto de uma decisão e de um passo de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. E você sabe que você está em paz. Agora veja, essa paz que eu compreendo e que os de fora não compreendem, esses de fora que não compreendem são aqueles que não têm maturidade para compreender. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Amém. Eu estou tendo cuidado com o que eu estou falando aqui, mas Deus não é Deus de confusão. Deus precisa... uma decisão que a gente toma, uma decisão que a gente toma, uma escolha que a gente faz, sempre vai estar alinhado com a vontade de Deus e ao mesmo Espírito que habita em você, que habita em todas as outras pessoas que nasceram de novo. Então, algumas não têm maturidade para compreender as nossas decisões. Outras não compreendem as nossas decisões porque as nossas decisões não estão alinhadas com a vontade de Deus. Amém. Fica com raiva mesmo do barulho, que eu estou com raiva. Isso faz a gente se mover e investir mais ainda. Amém. Agora deixa eu te mostrar uma outra passagem. Perdão. A mesma passagem, uma outra versão. Nova versão internacional, a NVI, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diga, Deus tem um plano para mim. Eu é que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então Deus tem planos de nos fazer prosperar. Qualquer que seja a direção de Deus para a sua vida, prosperidade está envolvida. Qualquer que seja o seu chamado, qualquer que seja o propósito de Deus para você e para a sua família, prosperidade está envolvida. Amém. Deus é galardoador, Deus é recompensador, Ele é supridor, é o bom pastor. Nada nos faltará. Se você está andando no centro da vontade de Deus, saiba que há uma provisão. Em qualquer lugar que você esteja, qualquer coisa que você faça, se for de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, se for dentro dos planos que Deus tem para a sua vida, prosperidade está ligada. As coisas vão acontecer na área de finanças na sua vida. Amém. Pode ser que você esteja num momento onde as coisas não estão se manifestando. Paulo fala de um tempo de escassez. Mas a gente passa pela escassez contente. Não acomodado, mas contente, sabendo que Deus irá nos suprir. Amém. Então nós, em tempo de escassez, semeamos. Em tempo de escassez, continuamos generosos. E Deus vai nos suprir. É só uma leve momentânea tribulação. É uma fase que vai passar. É algo que a gente passa por esse tempo, mas a gente passa em alegria, em fé, com bom ânimo, sabendo que Deus tem cuidado de nós. Mas Deus tem plano de nos fazer prosperar. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Algumas pessoas têm uma consciência de chamado, têm uma consciência de ministério, e é importante que a gente tenha mesmo, que a gente compreenda, que a gente cresça nisso, saiba qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Agora, quando a gente sabe qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, se o nosso chamado for um chamado ministerial, a vontade do Senhor, por exemplo, é que aquele que prega o Evangelho, viva também no Evangelho. Amém? Pode ser que ainda não seja o tempo de você que tem um chamado ministerial, estar no ministério de tempo integral, porque você tem responsabilidade com a sua família. Amém? Pode ser que ainda não seja a fase, mas se não entrando nessa fase, você ainda não entrou na vida de ministério de tempo integral, porque você sabe que não é o momento, mas se você está enfrentando problemas financeiros, não entrando nessa fase, os problemas financeiros que você está enfrentando não é um pretexto para você largar o emprego e entrar no ministério. Porque a vontade de Deus é que você seja suprido no ministério e no tempo em que você não está no ministério também.
Porque eu já ouvi pessoas dizendo, olha, eu estou passando por uma dificuldade financeira porque a vontade do Senhor é que eu esteja no ministério e eu ainda não tomei a decisão. Não é por isso que você está passando por dificuldade financeira. Porque a vontade de Deus é que em todo o processo, em todo o plano, do começo ao fim, Deus nos prospere. Vai chegar o tempo de você estar no ministério de tempo integral e você vai continuar vivendo uma vida de prosperidade. Enquanto não chegou esse tempo, continue vivendo uma vida de prosperidade. Porque os planos de Deus são planos de nos fazer prosperar. Um outro problema que acontece é que nós não queremos procurar compreender e entender qual é esse plano de Deus. Sabe, o que Deus tem para nós, e nesse plano de Deus, nesse caminho que Deus tem para nós, existem direções específicas para prosperarmos financeiramente. Você não tem que ficar dependendo do futuro. Deus tem um bom futuro. Amém. Deus vai te dar uma esperança, Deus tem um bom futuro para você, mas até que esse futuro se manifeste, Deus tem planos de nos fazer prosperar. Até que esse futuro aconteça, existe um caminho, e nesse caminho há provisão. Amém. Deus tinha uma cidade, um lugar que ia manar leite e mel para o povo de Israel. Mas em todo o caminho, e era pelo deserto, havia provisão. Deserto é lugar de provisão, não é lugar de treinamento. Deus me mandou para o deserto para eu ser treinado. Você não está no deserto, você já foi arrancado do império das trevas, você está no reino, não há deserto no reino. O reino de Deus não é um lugar de deserto. Sabe o que a gente precisa é parar de transferir responsabilidade. Se a gente continuar transferindo responsabilidade, olha, eu estou passando por isso, porque por causa disso ou daquilo, tá ótimo, deixa assim, pode deixar desligado. Se a gente ficar com esse pensamento errado, não, você se identifica mais com um ou com o outro. Talvez seja a preferência, não, meu chamado é para ensinar, eu tenho um chamado na área de ensino, ou eu me identifico mais com mestres, e aí você tem um ou outro pregador predileto, professor predileto. Não há nada de errado nisso, em ter preferência. E é interessante que o ministério que a gente faz parte é um ministério de tanta excelência que a gente tem um monte de pregador predileto. Eu fico pensando quando chega domingo pela manhã ou em algum dia que a gente não tem culto na igreja e que tem cultos online nas outras igrejas ou cultos gravados, a gente fica naquela indecisão. Quem que a gente vai ver hoje? Qual culto que a gente vai assistir hoje? Ah, está acontecendo isso. Tony Cook está ministrando lá em Recife, agora lá em Petrolina está o céu, e em outro lugar, e a gente fica querendo ouvir e ver tudo ao mesmo tempo, um conflito. Assistir um pouquinho de uma mensagem um, depois um pouquinho da mensagem no outro. Nosso ministério é um ministério de excelência. Não tem problema ter pregador predileto, não tem problema se identificar com um e com o outro, mas veja, a nossa mente às vezes precisa ser alinhada com a mente de Deus. Era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. O versículo 18 diz assim: não se enganem. Diga para o seu irmão, não se engane. Sabe quando você vê essa exortação, é porque existe a possibilidade da gente se enganar no assunto que vai ser tratado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são fúteis. Todo pensamento de sábio que não está alinhado com os pensamentos de Deus é ideia de jirico. Amém. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Quantos sabiam disso? Tudo é nosso. Amém. Todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Sabe, nós temos pregadores prediletos, temos professores prediletos, temos pregadoras prediletas, professoras prediletas, temos aquelas pessoas que nós nos identificamos, mas alinhar os pensamentos com os pensamentos de Deus é saber que a gente até pode escolher por uma questão de tempo quem a gente vai ouvir, mas é tudo nosso. Aleluia! Sabe, você pode escolher, não, quero ouvir hoje pastor Humberto, quero ouvir pastor Eliezer, prefiro ouvir pastor Edson de Lira, prefiro ouvir a irmã Zuleika, vou ouvir a mama Jane, ou a Silvia, ou qualquer um outro ministro. Não tem problema em ter preferência ao pregador predileto. O problema é não ter o entendimento de que é tudo nosso.
Aleluia! É um privilégio ter tanta opção assim. É tudo nosso. Veja que a bondade de Deus nisso. Deus nos deu tantas pessoas para ministrar sobre a nossa vida. Sabe, é como olhar na despensa e ver o que eu preciso hoje. Na verdade, a gente está num nível onde a gente nem vê o que a gente precisa, é o que a gente quer. O que a gente quer comer hoje? Que tem tanta coisa boa. Hoje eu quero lasanha, não, hoje eu quero churrasco, não, hoje eu quero isso, quero aquilo, quero uma boa massa. Você escolhe. Quero ouvir assim. E dá para ouvir todo mundo no mesmo dia. Amém. O entendimento, uma cabecinha de minhoca, ideia de jirico, é pensar, não, eu só sou de Cefas, eu só sou de Paulo, eu só sou de Apolo. Não, eu sou mais espiritual, eu sou só de Cristo. Eu só obedeço a Deus, só me submeto a Deus, não me submeto a homens. Ideia de jirico. Nós nos submetemos aos homens que estão se submetendo a Deus. Não tem problema ter predileção por ministro. O problema é deixar de ouvir aquele que eu não tenho predileção, porque eu acho que o outro é melhor. Qual a visão que eu vou seguir? A visão de Deus. A quem eu vou seguir? A Deus. Então, o que o pastor Humberto tem para a minha vida faz parte dos planos de me fazer prosperar. O que o pastor Edilson de Lira tem para a minha vida faz parte dos planos de Deus para me prosperar. O que o pastor Eliezer tem para a minha vida faz parte dos planos de Deus para me fazer prosperar. O que o pastor Edmilson tem para a minha vida faz parte dos planos de Deus para me fazer prosperar. E sabe, todos eles são nossos. Deus nos deu. Porque eles foram dados por causa da gente. Por que é que Deus levantou o pastor Humberto como um profeta? E deixa eu dizer mais, por que Deus levantou o apóstolo Bud, mandou ele para o Brasil com uma missão? Sabe, eu vou dizer, por sua causa. Por que o irmão Reagan foi levantado em uma outra geração? E primeiro chegou a literatura dele aqui no Brasil, através do ministério do missionário R.R. Soares, por sua causa. Eu ouvi alguém dizer, o missionário R.R. Soares, que foi inteligente, e pegou lá o livro, e fez a tradução, e começou a comercializar. Pode ser que ele tenha agido em uma certa inteligência, e tenha usufruído os frutos do que ele investiu. Mas o pensamento de Deus é, tem um povo lá em Mesquita que eu quero alcançar com essa literatura. Tem um povo no Rio de Janeiro que eu quero alcançar com essa literatura. Tem um povo no Brasil que eu quero alcançar com essa literatura. Sabe, tem o pensamento de Deus. O homem sempre vai tentar reduzir o pensamento de Deus a pensamento de homens. Amém. O pensamento de Deus é mais elevado. Deus vê muito mais. Os planos de Deus são planos de nos fazer prosperar. Enquanto a cabeça do homem está pensando, olha, missionário vai ficar rico vendendo esse livro. Na cabeça de Deus, ou os pensamentos de Deus é, nós vamos ser alcançados por essa palavra e nós vamos prosperar por causa dessa palavra. O homem só vê uma pessoa sendo beneficiada, Deus vê muito mais. Amém. As pessoas veem o missionário vendendo livro, publicando livro, Deus vê nós sendo alcançados pela palavra. Amém. Esses são os pensamentos. E a gente precisa alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Pensar como Deus pensa. Sabe, muito mais além. Eu fico pensando como a gente tem sido preparado para aquilo que Deus tem para a vida da gente. Sabe, talvez nós não teríamos por nós mesmos tomado decisões ou feito escolhas que nos trouxessem um certo desconforto. Mas sabe, se você parar para pensar, as coisas foram se encaminhando de um jeito na vida da gente, que nos levou a tomarmos decisões que às vezes são desconfortáveis, mas que talvez a gente não saiba, ou a gente já saiba, não sei, qual o nível de compreensão que você tem da vontade de Deus para a sua vida, mas essas decisões que tomamos e que muitas vezes nos trouxeram para um lugar de desconforto, é a preparação para aquilo que Deus tem para a gente. Deus está preparando a gente. Deus não prepara aquele que está na zona de conforto, na zona de conforto. A águiazinha, filhotinha, tem que encontrar algum desconforto no ninho. Tem que esbarrar
em alguns espinhos que tem no próprio ninho. Sabe, o ninho da águia, ele é preparado de forma que não tenha nenhuma saída, num lugar muito alto, e a águiazinha não vai conseguir sair daquele ninho sem se ferir, a não ser voando. Tem que se lançar. Sabe, muitas vezes as escolhas que fazemos, as decisões que tomamos guiados pelo Espírito, é lógico, ou em paz e alegria, são decisões que tiram a gente da zona de conforto. Eu sempre fico pensando. Às vezes a gente fica tentando calcular as coisas, e se a gente ficar voltando muito no tempo, a gente vai acabar tendo problema, mas sabe, às vezes eu fico pensando, poxa, por que lá atrás eu não tomei essa decisão? Por que há tantos anos atrás eu não escolhi esse caminho? Sabe, eu não poderia estar num lugar melhor, eu não poderia ter tomado uma decisão melhor como a que tomei no tempo em que tomei e ter os resultados que estou tendo. Sabe, a gente precisa desencanar e ficar tranquilo na decisão que a gente tomou, sabendo que Deus tem tudo sob controle na nossa vida, se andarmos nos planos dele. Deus tem uma saída, Deus tem sempre uma solução, Deus tem sempre algo melhor. Sabe, o tentador tenta a gente, mas junto com a tentação, Deus envia o escape. Quem é que tenta? O tentador, mas o escape vem de Deus. Amém. Problemas às vezes surgem, problemas às vezes acontecem, mas Deus tem um escape. Amém. Pode ser que Deus não pince a gente do problema, assim, pegar a gente e tirar do problema. Mas Deus tem um escape. Deus tem uma solução. E essa solução parte, em primeiro lugar, de alinharmos o nosso pensamento. A gente precisa alinhar o pensamento. Não pense sobre você mesmo além do que convém. A gente pode dizer a quem também do que convém. Mas pense segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um de nós. Deus repartiu com cada um de nós a medida da fé. Essa medida da fé ela é suficiente, é igual para todos os crentes. E é suficiente para fazer a gente viver essa vida de fé. Viver uma vida suprida. Agora, esses pensamentos são pensamentos alinhados com a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu devo pensar segundo a medida da fé que Deus repartiu comigo, eu estou pensando segundo a medida da fé que veio pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu penso sobre mim mesmo segundo a palavra de Deus, não segundo o que as pessoas falam. Você precisa se ver na palavra. Você precisa se encontrar na palavra e pensar sobre você o que Deus pensa. Talvez uma história ou um histórico de coisas que não deram certo na vida pode tentar determinar a sua vida, mas o que vale é o que a palavra diz. Você é vencedor e mais do que vencedor. Você se sente como um fracassado, mas aí você renova a sua alma ou a sua mente pela palavra. A palavra diz que você é vencedor, mesmo tendo alguns fracassos na vida. Você é vencedor e mais do que vencedor. E aí você não fala a sua experiência, você fala a palavra. Quando você fala a palavra, a sua mente começa a mudar. Você começa a alinhar os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Pensamentos de paz. Porque todo pensamento ruim que vem sobre a nossa vida nos tira do lugar de paz. Não é possível que alguém tome uma decisão em Deus, em paz, e aí pensamentos ruins façam uma pessoa tomar decisão. Não tem nada a ver com Deus. O que te trouxe paz é o que vai continuar te trazendo paz. O que produziu paz é o que vai continuar produzindo paz. A sua maturidade vai discernir que pensamentos estão vindo sobre a sua cabeça. Deus não muda. E como eu já disse, e vou terminar com isso, já disse algumas vezes, toda conversa que temos, tudo que falam para a gente precisa encontrar e descobrir qual o propósito daquilo que está sendo falado. O que qualquer pessoa disser para você, o que qualquer pessoa tentar conversar com você, procure saber qual o propósito daquilo, encontre em Deus, discirna qual o propósito, discirna qual a intenção. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Olhe além das palavras. Olhe além da amizade. Olhe além do sentimento que você tem com relação à pessoa. Olhe o que está por trás daquilo. O apóstolo Paulo disse, no mundo há muitas vozes. Nenhuma delas, no entanto, sem propósito.
Toda palavra tem um propósito, toda conversa tem um propósito. O problema é, ou a questão é, descubra qual é esse propósito. Porque pode ser que o propósito te leve para um lugar que não é o caminho que Deus planejou para você. E se não é o caminho que Deus planejou para você, não há provisão. Você pode sair de um caminho de provisão e entrar num caminho de falta. Por causa de uma conversa sem propósito. Deus não muda, a conversa que ele teve com você quando você decidiu andar em paz é a mesma conversa. Deus não tem outro papo. Não, eu te dei essa direção, mas pensando melhor, não é Deus. Deus não tem pensando melhor. Eu cheguei à conclusão, avaliando todas as coisas, depois que ele te deu uma direção. Não é Deus. Pensamentos de paz, a gente precisa alinhar, conhecer o caráter de Deus, conhecer quem Deus é. Deus é nosso Pai. Deus é nosso Pai. Sabe, Deus não está no negócio de fazer a gente entrar em crise, ficar com conflito, com variação de pressão, com estresse, com síndrome de pânico, com desconforto, com conflito familiar, conflito no conjugal, sabe? Não, Deus deu uma direção, agora Deus deu outra, agora Deus deu mais um, aí Deus deu uma para o marido, outro para a esposa. Não existe isso, gente. Isso não é Deus, não pode ser Deus. Não é o Deus que a gente prega, não é o Deus que a gente ensina, não é o Deus que a gente conhece. Deus não está nesse negócio. Eu sei que para quando a gente conhece pessoas que não conhecem a palavra e que falam isso, a gente até entende, a gente leva em conta, a gente considera. Mas pessoas como nós que têm acesso à palavra, a gente precisa mesmo alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Hoje está de muito barulho aqui. Mas vamos ficar de pé para a gente orar. É grilo, é pipi, é caixa de som. É um complô contra mim. Foi a Josi que mandou o Anderson apertar ali para acabar a mensagem. A gente já está treinando o sinal do rema. Quando o grilo cantar, é hora de parar. Glória a Deus, aleluia. Sabe, Deus ama você. Deus tem um caminho de paz para você. Você deve ter, e eu sei que você sabe disso, só vou te lembrar, mais consciência de justiça do que consciência de pecado. Não há condenação para os que creem. A gente precisa ficar na paz. Esse reino é um reino de paz. Deus não está apontando para você e acusando você, ou levantando profeta para acusar você. Não há condenação para os que creem. Fique em paz. Fique em paz e encontre essa paz dentro de você. Sabe, seja guiado pelo Espírito. Conheça Deus. Os planos de Deus são de nos fazer prosperar. Os planos de Deus é que a gente seja bem sucedido em tudo que fizermos. Seja o tempo de entrar no ministério, seja o tempo antes de entrar no ministério, seja o tempo que a gente não está nem enxergando qual é o ministério, em qualquer fase que você esteja, os planos de Deus são de te fazer prosperar. Amém. Amém. Eu estou me preparando, tenho um sonho de trabalhar numa determinada área, estou me graduando para uma determinada área, e o meu sonho é fazer isso. Enquanto o sonho não se realiza, prospere naquilo que você está fazendo. Esses são os planos de Deus para você. Minha vontade é abrir um negócio, uma empresa, viver uma vida, ter mais flexibilidade, ganhar mais dinheiro. Eu tenho uma visão de empreendedorismo, e eu estou, sabe, Deus tem colocado direções no meu coração. Enquanto as coisas não acontecem, prospere naquilo que você está fazendo. Prospere na empresa que você está trabalhando. Prospere como um profissional excelente que você é. Vai chegar o tempo onde as coisas vão se encaixar, mas em todas as fases, a vontade de Deus é que você prospere. Em todas as fases. Pastor, mas eu só ganho um salário mínimo. Vai prosperar com salário mínimo. O teu trabalho não é a única fonte, não é o único recurso que a fonte usa para te suprir. Deus é a fonte. Teu trabalho é mais um canal. Então o dinheiro vem pelo seu trabalho, mas não limite Deus. Não acho que Deus, olha, eu ganho 2.000 reais por mês, eu preciso ganhar 3.000. Meu Deus, o que eu vou fazer se eu não ganhar 3.000? Deus é provedor. Amém. Pode ser que os 1.000 que estão faltando não venha do seu trabalho. Venha por outro meio. Não limita Deus, não coloca Deus do tamanho do seu contra-cheque. Deus é maior do que o seu contra-cheque. Deus é maior do que a sua conta bancária, é muito maior.
Amém. E antes de orar, eu já quero usar isso como gancho para dizer para você que todas as quinta-feiras agora, até que Deus deu uma direção, nós vamos estar falando sobre o tema Onde está a minha colheita? Semana passada começamos a falar sobre... semana passada, né? Semana passada começamos a falar sobre gratidão e sobre dízimos. E na próxima quinta-feira estaremos falando mais um pouco sobre dízimos. Há muita coisa a ser esclarecida. Eu já quero te estimular, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, prepara a sua pergunta, manda para o meu zap, que a gente vai tentar de alguma maneira responder. Se você mandar logo, eu tenho tempo de, se eu não souber, pedir ajuda aos universitários. Mas a gente vai se preparar e vai ser um tempo maravilhoso. Acho que já esclarecemos algumas pessoas e foi um tempo maravilhoso. Tem muita dúvida sobre esse assunto. Dízimo é do Novo ou do Antigo Testamento? Dízimo acabou. Quando Malaquias botou o ponto final no livro dele, acabou o dízimo. Dízimo era só do Velho Testamento. Tem muita dúvida que as pessoas têm e a gente vai descobrir na palavra e vamos crescer e prosperar e vamos descobrir onde está a nossa colheita. Amém. Então eu quero que você faça algo diferente hoje. Coloca a mão no seu coração e nós vamos orar. Você de casa também na internet, coloca a mão no coração. Eu não vou pedir para a pessoa colocar um copo d'água em cima do computador, porque agora as telas são tudo fininhas, não vai dar para colocar. Coloca a mão no seu coração. Pai, o Senhor tem planos para a nossa vida. O Senhor é um Deus de planos e propósitos. E nós louvamos o teu nome por isso, Pai. Porque o Senhor tem planos a nosso respeito. Nós nascemos com um propósito e com planos preparados para andarmos neles. E nós louvamos o teu nome por isso. A minha oração essa noite, Pai, é para que cada um dos teus filhos e filhas aqui compreendam melhor qual é a sua vontade, Pai. Para que cresça esse nível de compreensão e para que, crescendo esse nível de compreensão, saibam também que qualquer que seja a fase que estejam nos planos que o Senhor tem para a vida de cada um, saibam que o Senhor quer nos fazer prosperar. Qualquer que seja a fase, há provisão. Qualquer que seja a fase, o seu caminho, a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Pai, que esse entendimento fique cada vez mais claro, que o Senhor tem planos de paz e não de mal, que o Senhor tem planos bons e não de nos causar dano, que o Senhor tem planos de nos fazer prosperar. Pai, que fique tudo isso estabelecido e claro, Pai, no coração de cada um dos teus filhos, que conheçam o seu caráter e saibam que o Senhor é bom, saibam que Deus é amor, saibam que o Senhor é por nós e não contra nós, saibam que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, saibam que o Senhor é o nosso Pai Celestial, que nos dá tudo que precisamos, que nos dá infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Pai, em nome de Jesus, Pai, que fique cada vez mais claro o seu caráter no coração de cada um dos teus filhos, para que haja sensatez e equilíbrio na fala, que haja um alinhamento nos pensamentos com os seus pensamentos, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, sua palavra diz que o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, o que não subiu ao coração do homem, o Senhor tem nos revelado pelo Espírito Santo. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós e que deposita no nosso coração os seus pensamentos, Senhor. Obrigado porque temos os seus pensamentos por dentro. Os seus pensamentos já estão no nosso coração, porque o Senhor mesmo habita no nosso coração. Obrigado porque temos os pensamentos de paz dentro de nós. Obrigado porque temos os planos de andar em prosperidade dentro de nós. E obrigado, Pai, porque a oração em línguas vai colocar para fora tudo que está na profundeza. Oração em línguas vai colocar para fora e vai manifestar o que já está estabelecido no nosso coração, porque o Senhor habita no nosso coração. Oh, aleluia, temos a mente de Cristo por dentro. Temos a mente de Cristo no nosso coração. E por isso te damos graças em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar um pouquinho, em nome de Jesus. Irmão Antônio Carlos Dantas. Aleluia. Amém? Foram abençoados? Amém. Missões estão no mesmo top do pensamento de Deus, irmão. Estão nos planos. Amém? Noel vai tentar. A gente estava com problemas técnicos. Amém. Vai tudo acontecer.
Aproveita e fica orando em línguas. Como o pastor orientou. Tony Dantas, pastor Márcio Bernardino, família abençoada, verbo da vida mesquita. Eu realmente, esse mês que antecede o fim do ano, eu quero agradecer a vocês pela parceria, agradecer a cada um de vocês por haver estado junto comigo ao longo desses anos. Temos feito um bom trabalho aqui no Paraguai, temos alcançado muitas almas, temos entrado em locais públicos, locais privados, temos estado diante de muitas pessoas, talvez você nunca poderá estar, mas Deus me enviou aqui para que através de você eu fizesse esse trabalho. Então eu quero agradecer a vocês de todo o meu coração, dizer que a igreja está avançando, nós estamos já indo para um novo prédio, um prédio grande, temos já a aprovação do Ministério Verbo da Vida para o REMA 2019, então quer dizer que em 2018 vamos trabalhar muito aqui, muito mesmo, e possivelmente, pastor Márcio, o senhor vai passar por aqui para ensinar no REMA, com toda certeza. Estamos avançando, irmão, estamos fazendo uma grande obra, você faz parte disso, a rede que estamos puxando, você faz parte dessa rede, os presídios paraguaios não são mais os mesmos, os hospitais aqui não são mais os mesmos, esse bairro onde está a igreja não é mais o mesmo, o índice de criminalidade caiu muito, por quê? Porque a igreja está aqui, e a igreja sou eu, a igreja é você. Então, irmãos, missões a essa parceria, a esse conjunto, igreja missionária, igreja local, missionário, aqueles que vão, aqueles que ficam, segurando as cordas. Eu só agradeço a vocês por esse tempo precioso que vocês dedicam em dar ouvidos às minhas razões, às minhas petições. Muito obrigado, meus irmãos. Verbo da Vida Mesquita, uma igreja missionária que está impactando o mundo juntamente com os missionários aqui no Paraguai. Eu amo vocês. Abraço. Amém. Esse é um culto lá no presídio. Aleluia. Aleluia. Amém, amados? Fazemos parte disso tudo. Amém? A gente vê ali no vídeo ali que tem gente que tá, aparentemente não está nem ligando ali, né? Está de braço cruzado, nem... Mas a palavra está entrando, amado. Vai acontecer, a palavra está sendo pregada, a oportunidade está sendo dada, e nós fazemos parte dessa obra lá no Paraguai. Eu agradeço a vocês pela oferta de vocês, a disponibilidade
e sempre tá junto, perguntando como estão as coisas. Está tudo acontecendo, as coisas estão avançando lá no Paraguai, como vimos, como o pastor Conigo disse. Lá no Uruguai a mesma coisa. A gente teve um probleminha no vídeo que o pastor Guilherme mandou, vou colocar lá no grupo do Telegram. Amém? Então, missões está no nosso coração, pega junto com a liderança, essa visão do ministério, missões. Então, muitos sairão daqui, alguns queimam isso aqui, eu sei disso, quando a gente passa um vídeo desse aqui, algo toca no coração, pessoas que já sabem, que já falaram. Vamos avançar mais. Missões é algo que está no coração de Deus, vidas estão sendo alcançadas pela oferta de cada um de nós aqui. Amém? Então, você fique de pé aí, levante sua mão, vamos ofertar generosamente. Levante sua mão aí para a diaconisa Márcia, diaconisa tia Márcia. Aleluia. Deus é bom. Muita coisa para ser feita. Muita coisa. Vamos avançar. Pai, obrigado por essas ofertas, Pai. Obrigado porque vai tudo acontecer no Paraguai, no Uruguai. Muito obrigado, Senhor. Favor de homens, Pai. Obrigado por portas abertas. Obrigado pelo Rema no Paraguai, Pai. Obrigado por tudo acontecendo, assim como vai acontecer aqui em Mesquita, Pai. Para o Rema em 2019. Muito obrigado, Pai. Obrigado. Favor de homens, portas abertas, eu declaro em nome de Jesus. Obrigado pela vida do pastor Guilherme também. Tudo acontecendo. Obrigado. Vai tudo ficar bem, tudo claro, com clareza. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, te agradeço por cada oferta aqui, depositada por nós aqui, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Pode vir. Aleluia. Aleluia. Então, vamos orar aqui para terminar o culto. O culto foi uma benção. Eu ia perguntar isso. Tá? Então, a Josi vai orar para terminar. Muito obrigado a cada um de vocês pelas ofertas aqui para a Secretaria de Missões. Todo esse dinheiro é enviado para os missionários. Amém, amados? Sempre falo isso, mas é bom sempre estar relembrando. Nada fica na igreja, nada fica para a secretaria, isso fica para o missionário. Da mesma maneira que nós precisamos consertar o som, conseguir um novo som, lá também com certeza está precisando de um som. Somos uma igreja de excelência, um ministério de excelência. Amém, amado? Aleluia. Senta um pouquinho, queridos, eu vou dar só alguns anúncios. No próximo dia 9, nós teremos o evento lá em Volta Redonda, mergulhando na palavra. Não sei se tem o cartaz aí para os meninos colocarem, mas o Márcio vai estar ministrando, junto com outros ministros lá de Volta Redonda, e vai ser uma bênção. Então, se você tem disponibilidade, Rafael Reis, pastor Vinícius, né? Não tenho as fotos. Então, vai ser no dia 9, das 15 às 21. No dia 10 é domingo, nós não iremos, mas no dia 9 nós estaremos lá. Então, se você tem disponibilidade para estar lá nesse dia, a gente vai se organizar para ir no dia 9. Amém? Nosso evento Firmes na Rocha está chegando, já está bem perto. Ontem nós tivemos a conferência... Ontem não, né? Sexta e sábado tivemos a conferência de mulheres, foi um sucesso. Eu tenho certeza que qualquer irmã que você pergunte aqui vai testemunhar que foi ricamente abençoada, porque foi muito bom a conferência. E ontem, na volta, já na van, a gente estava falando que já estamos com expectativa para o dia 16 com a Janaína aqui na igreja. Amém? Sabemos que não será diferente, que seremos da mesma forma acrescentadas pelo Senhor. E um detalhe, irmãos, nós fechamos esse evento com a Janaína já tem algum tempo, a gente tem anunciado já desde novembro, né, eu acho, outubro, que a gente vem anunciando.
E assim, a nossa orientação é que você se programe para você estar, para você participar, claro, para você receber, porque não existe outro propósito a não ser que a gente receba do Senhor através de qualquer convidado que nós trazemos aqui na igreja. O propósito é que o corpo seja alimentado. Amém? Que o corpo cresça, que você cresça espiritualmente. Então, se programe para estar e se programe também para você se envolver financeiramente. Amém? Como o Márcio falou aqui, nós tivemos um evento com o Marcelo Saraiva, que também foi anunciado bem antes. Nós sabíamos já há muito tempo, só que, infelizmente, a gente não conseguiu a oferta que nós gostaríamos de dar a ele. Na verdade, nós demos uma boa oferta, mas acabamos tirando de outras coisas para poder abençoar a vida dele. E nós queremos que, como a Janaína, seja diferente. Amém? O propósito do nosso coração, que Deus tem colocado no nosso coração, é não cobrar os eventos. A gente trazer os ministros e abençoarmos eles com as nossas ofertas mesmo, com as ofertas das pessoas que estão participando, sem cobrar. Só que, infelizmente, nós sabemos que existe um custo. E para suprir esse custo, para conseguir arcar com todo o custo, a gente precisa do envolvimento da igreja. Claro que nós teremos visitantes, mas nós não podemos contar com os visitantes. Amém? Nós conseguimos fazer tudo que está proposto e honrar os ministros que nós trazemos, como nós como família aqui em Mesquita mesmo. Amém? Então se programe. No dia 16, o Entre Mulheres, ele tem um valor, um investimento de R$30. As vagas são limitadas, nós vamos fazer inscrição. A gente está fechando com o Anderson para a gente fazer online a inscrição. Então, por conta do espaço mesmo, a gente vai ter que fazer limitado. Mas esse custo é exatamente porque a gente vai fazer um café da manhã. Então, a gente vai ter outros gastos, tem a oferta dela, tem tudo que está envolvido no café da manhã. A gente colocou esse investimento de R$30. Então, você já se programe para fazer sua inscrição. Claro, as meninas aqui da igreja têm certeza que virão todas. E as pessoas que você quer trazer, já fale para se inscrever, para a gente poder se organizar, e vai ser um sucesso. Amém? Deixe seu coração transbordando de expectativa, porque o Senhor vai suprir cada uma delas. Vai exceder suas expectativas, como Ele sempre faz. Amém? Então vai ser um sucesso. Um outro aviso é sobre o retiro. Nosso acampamento de carnaval. As pessoas já fizeram a inscrição e o pagamento tem que ser feito até o dia 10 de dezembro. Então já está mais próximo também. Então já se organize para no dia 10, 50% do valor a gente vai pagar até o dia 10 de dezembro. Amém? Só, né, meu bem? Então fique de pé para a gente orar. Aleluia. Pai, graças te damos, Senhor, por esse culto, Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que tivemos de estarmos aqui, Senhor, recebendo de você, Pai. Sabemos, Pai, que o desejo do teu coração, Pai, é que a gente cresça e avance cada vez mais em você, Pai. Nas tuas verdades, no que a tua palavra diz a nosso respeito, Senhor. Nós te amamos, Pai. Amamos, Senhor, iniciar a nossa semana dessa forma, Pai, bíblica, Senhor, conforme você nos instrui, congregados, Senhor. Nós amamos congregar, Pai. Te louvamos porque teremos uma semana abençoada, Pai, cheia da tua provisão, da tua graça, do teu favor sobre nós, Senhor. Nós te amamos, Pai. Te agradecemos porque agora voltaremos para os nossos lares guardados por você, Senhor. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, cumprimente a pessoa que está do seu lado, dê um beijo em pelo menos 5.000 membros e seja abençoado na prática da palavra.